Muito bem, a gente começa pelo seguinte: um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica indicou que o Irã aumentou o seu estoque de urânio enriquecido a 60% pouco antes do ataque militar israelense em 13 de junho. Segundo a Associated Press, o volume chegou a 440,9 quilos, que seria quase o suficiente para produzir material de uso bélico, elevado a 90%, segundo o documento. A cooperação de Teherã com os inspetores foi reduzida desde os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos, e apenas a usina de Bushehr recebeu visita após o início da guerra. O diretor da Agência Internacional, Rafael Grossi, pediu uma retomada imediata das inspeções, classificando a falta de acesso como um motivo de grave preocupação. Pessoal, importantíssimo, isso é uma notícia que também ajuda a gente a entender melhor o cenário quando houve o início da chamada Guerra de 12 Dias entre Israel e Irã. Depois a gente tem o seguinte: ativistas atearam fogo em caçambas e pneus na quarta-feira, perto da casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. Há ainda controvérsias quanto a se um incêndio que atingiu o carro de um reservista do exército e forçou a evacuação de moradores foi causado de forma acidental ou de maneira planejada, mas a gente acrescenta que isso aconteceu horas antes de protestos pedindo um acordo para a libertação de reféns em Gaza. Organizadores se distanciaram dos atos, enquanto aliados de Netanyahu associaram esse episódio com as manifestações e cobraram punição. A oposição israelense também criticou os incêndios, mas responsabilizou o governo pela demora em negociar um acordo. Então, os carros queimados à frente da residência de Benjamin Netanyahu. A gente volta a falar da crise Estados Unidos-Venezuela. Ontem a gente noticiou, assim que a notícia veio à tona, a gente estava ao vivo quando o presidente americano falou disso. Os Estados Unidos anunciaram então que afundaram uma embarcação que partia da Venezuela, o que acabou com o falecimento de 11 pessoas. Agora mais detalhes vêm à tona depois da breaking news, da notícia de última hora que a gente deu ontem, quando estávamos ainda no ar em uma cobertura especial. Os membros do grupo Tren de Aragua foram alvejados, não então do chamado Cartel dos Sóis de Maduro. Mas Trump disse que essa gangue, Tren de Aragua, talvez seja a primeira vez que o presidente americano fala isso, estava associada também a Maduro, o barco que estava transportando drogas pelo mar do Caribe. Trump compartilhou imagens da operação que mostrariam a explosão de uma lancha em alto mar, então, dessa embarcação. Agora, a gente teve a negativa que veio da Venezuela. Caracas negou envolvimento e disse que o vídeo poderia ter sido manipulado. Essa é a posição do governo venezuelano. Desde o envio, então, dos navios de guerra americanos à região, essa é a primeira ação militar com mais substância e aquela que tem repercutido. É parte da promessa de Trump de intensificar o combate ao narcotráfico, uma coisa que passa também pela questão da fronteira sul. Enquanto isso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou hoje que a ofensiva contra o narcotráfico no Caribe não vai parar no ataque realizado contra essa embarcação venezuelana. O ministro da Defesa, então, americano, disse que forças americanas contam com aviões, navios e submarinos posicionados na região para impedir a entrada de drogas. Ele disse que o objetivo é tratar traficantes ligados a grupos que são já classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Tren de Aragua e o Cartel dos Sóis de Maduro se enquadram nessa categoria para o governo americano como alvos militares. Essa ação foi a primeira, então, como a gente dizia, desde o envio dos navios de guerra americanos ao sul do Caribe. Enquanto isso, a gente faz aí a ponte América do Sul, União Europeia. A Comissão Europeia, o órgão executivo, então, da União Europeia, apresentou hoje o acordo comercial entre o bloco e o Mercosul para aprovação formal. O tratado, fechado em dezembro, depois de 25 anos de negociações, precisa do aval do Parlamento Europeu e de uma maioria qualificada entre os Estados-membros, para reduzir resistências, em particular da França, que é a maior produtora de carne bovina da União Europeia, tem uma resistência muito grande, até quando se fala de Uruguai, Argentina e a carne brasileira. Mas para reduzir então essa resistência da França, a Bruxelas propôs salvaguardas que permitem suspender importações do agro se houver uma alta de mais de 10% no volume ou na queda equivalente dos preços na França. Aí uma jogada para lidar com essa preocupação. O pacote ainda tem fundo de 6,3 bilhões de euros para apoiar agricultores. A França sinalizou abertura, mas a Polônia segue contrária. E a chefe de política externa, enquanto a gente está falando da Europa, a Kaja Kallas, declarou hoje que a presença conjunta dos líderes de China, Rússia, Irã e Coreia do Norte em um desfile militar em Pequim representa uma aliança autocrática. A manifestação da União Europeia trouxe o seguinte: uma fala de que o grupo busca acelerar a criação de uma nova ordem global em oposição ao sistema internacional baseado em regras.
Ela ainda disse que o contraste é claro: enquanto países ocidentais se reúnem em negociações, outras potências se alinham em torno de um projeto alternativo. Ela disse que isso era um desafio a normas globais. A gente vai ter cobertura especial sobre o desfile militar em Pequim vindo adiante aqui nas coberturas do programa de hoje. Trump também disse que não se preocupava com a aproximação entre Rússia e China. Você acompanhou aqui ao vivo, conforme a gente fazia tradução simultânea, a gente resgata um trecho daquilo. Ele era interpelado por um repórter sobre a Organização de Cooperação de Xangai. Se a gente pode colocar na tela então a fala do presidente americano ontem em coletiva de imprensa. I'm very disappointed in him. He and I always had a great relationship. I'm very disappointed. Thousands of people are dying. They're not Americans that are dying, but they're Russians and they're Ukrainians. Muito bem, aí então a fala do presidente americano. Ele disse que estava muito decepcionado com Putin e que o seu governo prepara medidas para reduzir mortes na guerra da Ucrânia. Ele ainda não detalhou exatamente o que ele pretende adotar, mas ele também voltou em falar em sanções adicionais contra Moscou, caso não haja avanços rumo a um acordo de paz. Muito bem, essas são então as nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje.